Olá novamente. Vamos tratar aqui de mais um conteúdo aqui, agora de oitavo ano, que é a equação do primeiro grau. Essa aula aqui será destinada a uma modalidade diferenciada que a gente escolheu, que é a educação indígena, mas pode ser utilizado para qualquer fim, né? Porque como é uma aula que irá para o YouTube, quem porventura venha assistir poderá ser utilizado essa aula aqui para entender melhor a equação do primeiro grau. Então, o que é a equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau ela acontece quando em um conjunto ali de expressões aparece uma letra com expoente 1. Ou seja, não pode ser, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo. Tem que ser somente o x, né? Quando o x não possui ali escrito um expoente, automaticamente ele é o número 1. Assim como qualquer outro numeral, né? Se não vai escrever o expoente 1 quando lê 1. Se quiser, pode escrever, mas não é obrigatório, né? Então vamos ali pro quadro para a gente colocar ali descrito uma equação do primeiro grau e explicar melhor para que possa ser entendido com maior clareza. Continuando então a equação do primeiro grau, já estamos aqui no nosso quadro branco que será utilizado para as explicações e na próxima aula também a gente vai ensinar e demonstrar como a equação do primeiro grau pode ocorrer no nosso dia a dia, em alguma conta que a gente venha fazer, em alguma expressão que apareça, né? Então a equação do primeiro grau, como já dito ali no início, vai aparecer uma letra. Normalmente é demonstrada essa letra pelo x, mas qualquer uma que venha aparecer no lugar do x não tem problema. E o expoente 1. Quando é expoente 1, como já dito, não precisa colocar, então vou até apagar ele aqui. Mas nesse exemplo a gente colocou ali 4x mais 3 igual a 15. E para resolver uma equação do primeiro grau é muito simples. Usa os conceitos de resolução de equação normalmente, né? O 3, por exemplo, para você poder isolar o x, vai passar para o outro lado, mudando o sinal. Então vai passar para lá negativo. Então vamos fazer isso aqui. 4x igual 15 menos 3. Vou fazer aqui passo a passo para não restar dúvida. 4x então vai ser igual a 12, né? 12, 13, 14, 15, né? 12 menos 15 menos 3 vai dar 12. Como o 4 está multiplicando o x, vai passar dividindo o outro lado, né? Então, aqui a multiplicação também ela fica implícita ali, né? Não precisa escrever ela, mas se quiser não tem problema. Então o 4 vai passar para o outro lado do sinal de igual, né? Dividindo. Tá multiplicando, passa dividindo. Então o x vai ser igual ao 12. Ou você pode colocar divididos por 4. Ou colocar entre parênteses aqui para mostrar uma outra forma, né? Ou você pode colocar como fração, né? Que também é uma divisão. Eu prefiro colocar como fração, que você já simplifica a fração. E se embaixo ficar somente 1, você sabe que é o numeral de cima que manda, né? Que qualquer número também sozinho ele está sobre 1. Então eu vou colocar aqui só sobre fração. 12 quartos. 12 pode ser dividido por 4? Pode, né? Então eu divido em cima e embaixo por 4. X vai ficar igual a 3, né?
que ficaria sobre 1, né? Mas que é a mesma coisa que 3. Então aqui a gente demonstrou como resolver uma equação do primeiro grau, né? Mas ainda não temos a noção, a esse ponto da explicação, né? Para quem não conhece, não temos a noção de uma situação prática. É difícil realmente de imaginar sem você visualizar um exercício, né? Ou a explicação de como pode acontecer. Mas como o conteúdo é um pouquinho mais complicadinho, envolvendo letras, né? Expoentes, eu vou explicar esse conteúdo com mais calma na próxima aula, que aí vai facilitar o entendimento e acredito que ninguém terá dúvida. Ok? Obrigado, então, até a próxima aula.